Oi, 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 gente. Bom, o cabelo tá meio flop. Vamos falar hoje, vou tentar elucidar as coisas que eu tenho na minha mente. Vamos ver se eu vou conseguir. Tem muito. Tem Caibalion hoje tem Curso em Milagres, hoje tem filme, hoje tem filosofia, hoje tem o mito da caverna de Platão. Eu vou tentar seguir um raciocínio, tá? Lógico, vamos lá. Vou começar com a frase do filósofo Marco Aurélio: nada sucede ao homem que sua natureza não seja capaz de suportar. Nada do que lhe acontece a tua natureza não é capaz de suportar. Vai da forma com que você lida com isso. A natureza, ela tá aqui, a natureza é a força suprema desse mundo manifestado. As leis da natureza é suprema, né, aqui no manifestado. Então, por isso que existem as leis do Caibalion, que são as leis naturais. A natureza é a chave, é a meta, ou seja, ela está aqui para fazer você evoluir. Ela não está aqui para fazer as suas vontades. Então, se algo te acontecer e existe sofrimento, é porque você está resistindo ao que é natural. Aí o que você tem que fazer, você tem que escolher de novo. Você tem que dar um passo para trás e vai falar: por que eu estou sofrendo? Você está errando em alguma coisa que a natureza está tentando te ensinar. Porque nada sucede ao homem que sua natureza não seja capaz de suportar. Você pode chamar isso de aprendizado, você pode chamar isso de sofrimento. Mas o modo como você lida e faz suas escolhas que vai ser determinante se você mais para frente vai continuar sofrendo ou vai começar a evoluir. Vamos lá. Eu, quando comecei o processo de autoconhecimento, comecei a estudar muitos livros a respeito, né? E, Curso Milagres, Caibalion, enfim, todos esses livros de autoconhecimento, a filosofia. Eu comecei a estudar algumas técnicas de meditação também, que foram muito importantes. Eu aprendi uma técnica para você fazer perguntas para o seu eu superior, para a sua centelha divina. E é uma técnica de meditação. Você entra em meditação, a princípio você só medita, ouve a respiração até que você não tenha mais pensamentos, que você fica lá 100% dos pensamentos. Quando o teu corpo começa a relaxar, entrar em relaxamento, você está relaxado e está feliz ali, sabe? Está satisfeito, você não quer sair daquela posição, você está ali pleno. Pronto, você pode começar a fazer as perguntas que as respostas vêm. Isso acontecia mesmo, isso é real. Uma das perguntas que eu fiz foi porque naquele momento eu estava num sofrimento muito grande e as coisas aconteciam assim, mas era uma atrás da outra. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí que eu não estou conseguindo identificar. Tem alguma resposta que eu não estou conseguindo entender. Eu perguntei para minha centelha divina, por que desse sofrimento? Aí veio a resposta. Ela falou assim, porque você não conseguiu quebrar a casca de ovo do lado de dentro. Então a gente quebra do lado de fora. Isso eu ouvi em meditação. E aí eu falei, putz, grila. Sabe quando você tá confortável numa situação? Você tá ali, às vezes você já não cabe mais naquela situação. Mas ainda assim é algo que você conhece. É algo que você já tá ali, sabe? Já tá quentinho, eu vou ficar por aqui. Aí você se nega a crescer. Aí o que a natureza faz? Ela te dá uma ajudinha. Ela quebra a casca de ovo do lado de fora. Você pode acreditar que daquele momento que você não quer sair ali do ovo, você vai achar que a natureza é má, né? Que o mundo é só sofrimento, como diria Nietzsche. Mas se você começar a perceber que você precisa evoluir, você vai entender que a natureza não trabalha para você, ela trabalha para a sua evolução. Então, cabe a você chamar isso de aprendizado de sofrimento. E eu tô falando isso pelo seguinte: tava assistindo um filme, Vanilla Sky. Vanilla Sky é absolutamente simbólico. Simbólico. É um filme muito antigo, de 2001. E eu nunca tinha assistido esse filme, assisti ontem. É interessante, inclusive eu quero falar isso depois no Curso Milagres, as pessoas que estão seguindo, estão usando o Curso Milagres como ferramenta para sair da Matrix, sair da caverna de Platão, sair do mundo de Maia. Eu quero dar umas dicas no final. Então, assim, tudo que chega, quando você está no processo de, ok, natureza, eu me rendo ao seu poder natural aqui, né? Tem alguém que está acima da natureza. Mas enquanto a gente está aqui na natureza, a gente segue as leis da natureza.
Quando você se rende, tem humildade para dizer, ok, vamos seguir as leis da natureza, você aprende com tudo, você fica aberto a aprender. Então você dá um passo para trás e vê por que isso está acontecendo. Então você não vai aprender só no curso de milagres, você não vai aprender só no Kaibalho, você vai aprender no teu dia a dia. Sabe aquela amiga que você vai encontrar? Você vai aprender ali, ou você vai ensinar. Sabe aquele filme que você vai assistir? Você vai aprender. Então tudo na forma está te levando para o teu crescimento. Então, falando do filme Vanilla Sky, que é absolutamente, ele é muito metáfora, né? Inclusive, o filme começa com o despertador falando, David, abra os olhos. No Matrix também ele fala isso pro Neo, né? Neo, abra os olhos. Abra os olhos é absolutamente simbólico, abra os olhos para esse mundo. Esse mundo não é a realidade, esse mundo são projeções, esse mundo, abra os olhos, existe mais para ver do que os 5 sentidos podem alcançar. E a gente vive aqui no mundo dos 5 sentidos. Eles nos iludem, como diz... Quem que fala isso? O yoga. Os yogas falam isso e o Vedanta, né, fala disso. Os 5 sentidos nos iludem. Você vive por sensações. Então você vive buscando prazer nas sensações. E enquanto isso você não sai desse mundo. Então tanto Vanilla Sky quanto... Matrix, ele fala desse simbolismo, né? Sobre o mundo real, existe um mundo real. E tudo isso, todas essas teorias vêm do mito da caverna de Platão, né? Eu já explico o mito da caverna de Platão, acho que isso todo mundo conhece, mas eu vou explicar daqui a pouco. Então assim, e no filme, nesse filme Vanilla Sky, é interessante que o ator principal, o protagonista, o David, ele vive num mundo perfeito, ele é lindo, é o Tom Cruise que interpreta. Ele é um rapaz muito bonito e ele é rico, o pai dele morreu e deixou uma herança para ele. Então, assim, ele não precisou se esforçar para nada, tudo vinha de forma muito fácil para ele. E ele vivia pelos sentidos. Ele usava as pessoas, sabe, a seu bel prazer. Ele usava as pessoas e manipulava todas elas. E o mundo era muito... O mundo, né, aqui o mundo de Maia, aqui a Matrix, era muito, muito positiva para ele, porque ele era lindo, enfim... E aí, em um dado momento, as coisas mudam, né? As coisas mudam e ele passa por um... Não sei se eu posso falar, se é spoiler ou não. Enfim, só que num dado momento ele muda tudo. As pessoas param de olhar ele como se ele fosse bonito, porque ele já não é bonito mais. O mundo já não é assim tão agradável a ele, porque já não aceita ele como ele está. E aí ele começa a viver no sofrimento, ele entra no sofrimento. Aí ele tem 2 opções ali, é encarar o sofrimento e identificar o que o sofrimento está querendo ensinar para ele, porque ele estava vivendo no mundo, que é o mundo das formas, e não existe nada nesse mundo que seja eterno. O Curso Milagres fala, nada que é real pode ser ameaçado e nada que é irreal existe. Então, se o mundo dele estava ameaçado, aquele mundo não era real, o que ele estava vivendo. Então, naquele momento de sofrimento, o mais inteligente, o que a natureza queria apresentar para ele é busque o mundo real. E o que ele buscou? Ele acabou tendo uma alternativa de ficar no sonho. Eu quero viver um sonho, e se o mundo fosse do jeito que eu quero? Como seria a vida se fosse do jeito que eu quero? Eu criar, eu ser lindo, ter a mulher que eu amo, ela me amar também, eu ter muito dinheiro. Como será? Como seria se eu pudesse voltar a essa realidade? E aí ele ficou... Não sei se é spoiler, gente. E aí, enfim, ele experimenta esse lado de sonho, esse lado ilusório. Ele cria uma realidade paralela para satisfazer as vontades dele. Só que, como eu sempre falo, a natureza está aqui para servir a tua evolução e não você. Então, ainda ali naquele mundo fictício que foi criado, a natureza deu um jeito de virar o jogo para ele despertar. E aí ele acaba trocando os pés pelas mãos nesse mundo dos sonhos dele. E aí ele volta no momento em que alguém fala para ele, ok, então aquela foi uma verdade simulada. Se você quiser voltar para a realidade, para o que é real, você vai precisar se jogar desse plano. E ele tinha medo de altura, enfim, gente. Resumo da ópera, ele quis voltar para a realidade. Ele quis voltar à realidade e pagar o preço disso.
Se for para ser uma pessoa desfigurada, eu que falando spoiler, que seja, mas eu quero viver o que é real, eu não quero viver a ilusão porque eu não sei o que é melhor para mim. O filme é muito cheio de metáforas, muito incrível. Então, o que ele fala é o sofrimento, em síntese o sofrimento está querendo te trazer para a realidade, né? Enquanto você vive no sonho, enquanto você vive aqui dormindo, você busca coisas aqui. Vou falar então do mito da caverna de Platão, que é famoso, mas eu vou explicar bem rapidinho. Platão, 400 a.C., o cara já sabia dessa teoria que a gente vive aqui no mundo ilusório, né? No mundo de sensações, no mundo de ilusões. Ele criou uma teoria de que o mundo é como uma caverna escura em que existem pessoas amarradas umas às outras através de correntes e elas estão ali de cócoras assistindo na tela, assistindo na parede sombras. Só que tem pessoas atrás fazendo projetando aquelas sombras e as pessoas estão ali acorrentadas assistindo às sombras como se aquilo fosse a realidade. E ela vive a vida inteira ali, sofre porque é desconfortável, tá ali de cócoras preso um ao outro, todo mundo vive a mesma coisa, todo mundo tem as mesmas expectativas, é uma coisa sem sentido. E a pessoa morre ali, isso é o mundo para ele. Até que um dia, de acordo com Platão, esse é o mundo. Até que um dia, dessas pessoas que está ali amarrada, ela resolve passar pelo desconforto de tirar as correntes, que dói, né? Imagina você anos e anos ali acorrentado. A hora que você se desvencilha disso, dói. Se levantar também dessa posição de cócoras tanto tempo é doloroso, é um processo doloroso. Mas aí a pessoa vai, quebra as amarras, se levanta e começa a sair da caverna. E ela percebe que tem uma luz. E aquela luz também incomoda os olhos dessa pessoa, afinal de contas ela está ali na escuridão há muito tempo, então enxergar a luz é doloroso. E aí uma hora ela sai e identifica que aquilo ali é o mundo real, é um mundo de luz, é um mundo vasto, infinito, não é um mundo finito, pequeno, escuro, sabe? Não é um mundo de projeções, aquilo não é o mundo. Então, aí essa pessoa que conseguiu sair, que identificou o que é o mundo de verdade, ela volta para tentar desamarrar essas pessoas que estão ali e vem falar, olha, tem um mundo real lá fora, esse não é o mundo, vamos para fora. É bacana isso, né? Os mestres, os grandes mestres espirituais são essas pessoas que conseguiram sair da caverna e elas vêm mostrar pra gente o que tem lá fora. Existe um mundo lá fora, que não são projeções, é o mundo real, é um mundo... é isso que o Platão chama de o que é o mundo. E muita da arte é gerada em torno disso. Muito o cinema fala muito disso, não todas, né? Mas tem muitos contos, muitas histórias que falam justamente disso. Não é incrível? Eu acho incrível isso. E aí eu assisti esse filme, fiquei maravilhada com o simbolismo que existe por trás dele, que realmente ele estava passando por um processo de despertar, né? O David, ele estava vivendo um mundo ali de imagens, um mundo de ilusões e achava que aquilo era real. Aí ele começou a despertar para aquilo que é verdade, para aquilo que traz a felicidade real. A felicidade está no que é natural, né? E assim, tudo isso me vem à mente porque hoje é dia 1º de janeiro de 2022, 1º de janeiro de 2022. Eu faço as lições do Curso em Milagres, mas eu tô na 180. Eu não sigo uma linha assim, tipo, eu preciso fazer todos os dias. Às vezes eu faço uma mesma lição 2 vezes. Curso em Milagres, para quem não conhece, é essa ferramenta de estudos que tem a finalidade de tirar a gente dessa matrix. A gente entende que a gente realmente vive aqui num mundo de projeções. Isso não é o mundo real. Esse não é o mundo verdadeiro. Então, várias filosofias oferecem essa proposta de tirar você da matrix. Jesus foi um deles, né? Que falou...
esse mundo, eu não sou desse mundo, o reino do meu pai, ele chamava o verdadeiro mundo de reino, isso aqui é o mundo. Então, o Curso Milagres é uma das possíveis ferramentas, muita gente faz uso, eu também. Então, eu tô na lição 184, enfim. E só que hoje abri o Instagram e aí eu sigo um canal de um Curso em Milagres. E aí a lição do dia 1º, me deixou assim, nossa, que lindo! E me trouxe umas lembranças. A lição do dia é: nada do que eu vejo neste quarto, nessa rua, desta janela, nesse lugar, significa coisa alguma. Eu lembro, veio umas lembranças minhas em 2019, quando eu comecei a fazer o curso pela primeira vez, quando eu tive acesso a essa possibilidade de sair da caverna de Platão, sair da Matrix. E eu lembro que na ocasião eu não entendi nada do que era isso. Nada do que eu vejo neste quarto, nessa rua, nessa janela, significa coisa alguma. Eu não entendi, mas eu fiz a lição. Eu não tinha nem o livro para ler, eu não tinha o livro. Eu acompanhava uma mulher, uma senhora, me ajudou bastante, e ela falava, ela lia, não entendia tudo do que ela falava, do que ela lia, eu não entendia. Mas eu gostei, alguma coisa em mim quis fazer. E naquela ocasião, em 2019, eu não entendia isso. E hoje eu olhei e falei, nossa, que lindo. Eu acho interessante trazer essa informação porque eu recebo muitas pessoas aqui no canal que chegaram por conta do vídeo que eu fiz, do como era meu processo na primeira vez que eu fiz as lições e no segundo. Enfim, as pessoas buscam algumas informações do Curso em Milagres. E o que eu posso dizer é o seguinte: esse é um livro, mas não é um livro tradicional, não é um livro convencional, que você lê, aí você, entendi, não funciona assim. Esse livro ele vai te mexer com o teu inconsciente. E o que precisa para você, é necessário você fazer, mesmo não entendendo, o livro fala isso também. Porque existe uma parte da sua mente, do seu inconsciente, que sabe dessa verdade. E aí você permite que ela venha à tona. Mas não são as informações aqui, não é você querer entender tudo que está aqui que vai fazer você sair. É a sua disponibilidade, é só isso. Quando você fala, estou disponível para essa mudança, ainda que você não sabe o que é, mas você quer uma mudança. Eu acho que naquela época eu não sabia o que era sair da Matrix, eu não sabia o que era a caverna, o mito da caverna de Platão, eu não sabia que esse mundo era maia, eu não sabia nada disso, mas tinha algo em mim que não estava feliz com isso aqui, que não estava satisfeita com as respostas daqui. E foi aí que eu comecei o curso em Milagres de uma forma muito descompromissada. Eu sempre tenho erro, descomprometida. Eu gostei, eu falei, nossa, eu quero chegar a essa mudança. E vão acontecendo mudanças no seu inconsciente. E como eu disse, como você está de acordo com o que a natureza planejou para você, esse processo, esse caminho é o único que existe. A gente tem a impressão de que tem várias opções. Eu posso fazer isso, eu tenho livre-arbítrio. Vai! Aí você vai lá e você quebra a cara. Aí você vai lá e você sofre. Aí você vai lá e dá errado. Aí você volta. Aí você escolhe de novo. O que você quer agora? Eu quero. Aí você erra de novo. Aí tá bom, não tem problema. É um processo muito amoroso, como o Curso em Milagres fala. Você pode errar quantas vezes você quiser, quantas vidas você quiser. Você escolhe quando voltar, mas você não escolhe se você vai voltar, entende? Eu acho muito mágico isso. Então eu falei, não, eu não quero mais, não quero nada desse mundo, eu quero sair dessa Matrix. E eu comecei o processo. Informações vieram, informações chegaram até mim, pessoas chegaram até mim. Então, agregando um pouco mais aquele vídeo falando qual a diferença antes, na primeira vez que eu fiz as lições. São 365 lições, para quem não sabe. Primeira vez eu fazia sem saber o que estava fazendo. A segunda vez eu já entendia o propósito. E eu me colocava, a disposição já estava. Eu já tinha colocado a minha disponibilidade lá no início. Mas aí eu comecei a entender um pouco mais. Hoje eu vivo em função disso. Então, eu não assisto um filme sem que eu queira aprender algo, entende? Eu sei que existe algo ali para aprender. As pessoas que chegam na minha vida têm algo para me passar. Então, é um processo inverso, entende? Como eu falei.
eu quero aprender o tempo todo, então eu procuro aprender com todo mundo. É essa a diferença. Então eu não fico presa ao Curso em Milagres. O Curso em Milagres é uma ferramenta. O Curso em Milagres é um mapa que vai te levar a algum lugar. Mas você não tem que se apegar ao mapa, você tem que se apegar ao lugar. Quando acontece essa disponibilidade, as informações vão chegar para você e você vai ter embasamento e vai começar a entender melhor o curso. Igual eu, há 3 anos atrás, 3, né? Não tinha entendido essa lição número 1. E eu acho que nem na 2, na segunda vez, porque eu não lembro de ter tido esse insight. E agora, quando eu li, eu falei, nossa, isso aqui é puro mito da caverna de Platão mesmo, né? Ou seja, nada daqui começa a treinar a sua mente, o curso já começa a treinar a sua mente para não valorizar as coisas daqui. Porque a nossa própria cabeça, na psicologia a gente estuda a cabeça mesmo, o cérebro, e como ele processa. Tem um processo de gestalt, que é a busca da forma. O seu olho busca aquilo que já foi, ele busca algo que esteja em conformidade àquilo que já aconteceu antes. Então, o que você vê nada mais é do que passado, o tempo todo. A Gestalt fala disso. Então, você não entendeu uma coisa, a tua mente já tenta elaborar a forma de acordo com uma ideia pré-concebida. E a gente vai vivendo a mesma vida de novo, de novo, de novo. Por isso que esse treino do Curso Milagres na lição 1 fala: você não sabe nada, e nada do que eu vejo faz sentido. Nada do que eu vejo nesse quarto significa coisa alguma. Entende? As coisas não têm mais significado que você já pré-concebeu. Eu queria dar essa dica para quem tá lendo o Curso Milagres, ok. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas. Ah, tá. Falando dessa questão de não dê valor a essas coisas daqui, né? Nada do que você vê significa coisa alguma, não dê significado. Você tá indo conforme uma lei da natureza, que é evolução, né? Tudo que acontece para a sua evolução. Então não se prenda a pessoas, não se prenda a situações, a momentos da sua vida que tudo passa. E quando você chega nessa situação de buscar o mundo real, né? Que não é fora do mundo de Maia, o reino de Deus, ou fora da Matrix, você chega num outro estágio que é, como eu disse, a natureza tem suas próprias leis. E quando você sai dessas leis, você domina as leis da natureza. Entende? Você tem poder sobre ela, porque você está acima das leis da natureza. Quem fazia muito bem isso era Jesus Cristo. Por que ele transformava a água em vinho? Porque ele não vivia as leis desse mundo. De acordo com as leis do mundo, a água não se transforma em vinho, mas ele está acima da lei, ele fazia qualquer coisa. Por que Jesus conseguiu ressuscitar? Se de acordo com a lei da matéria, a pessoa morta não vive novamente, porque ele está acima da lei da natureza. Não é mágico isso. Isso acontece nas pequenas coisas também. Quando você busca as coisas do alto, o demais é dado por acréscimo, você domina as forças da natureza. O Kybalion fala isso também, na lei do pêndulo, né? Deixa eu ler essa última frase que eu achei muito interessante, que fala sobre essa transmutação. O Kybalion, que fala sobre as leis que regem a natureza, ele fala da transmutação, que é mudar a tua mentalidade. O mundo é mental, você muda a mente, você muda as projeções, ou seja, você muda o mundo da forma. A transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Se compreender isso, tudo que é chamado de milagres e prodígios será considerado pelo que realmente é. Jesus, para ele não fazia milagres, ele fazia a verdade, ele brinca com isso aqui, entende? Porque ele muda quem domina as leis mentais, é elevado e produz os seus fenômenos. Os seus fenômenos são manipulados para aquele que domina as leis de transmutação mental. Outra frase que fala sobre isso, sobre estar fora dessa matrix. Os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Na verdade, muita gente faz isso, né? Acaba se apoderando dessas informações para dominar a matéria, né? Para ter coisas, para
para ter carro, casa e apartamento. E é verdade, quando você serve o plano superior, você governa no mundo inferior. Fato. Por quê? Porque o plano superior está acima das leis da natureza. Outro que fala sobre isso também. Os hermetistas ensinam também que a lei de neutralização habilita a pessoa a dominar em grande parte a ação do ritmo no conhecimento interior ou consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência do mesmo modo que um plano inferior ordinário, e o mestre, elevando-se mentalmente ao plano superior, faz um movimento do chamado pêndulo mental, manifestar-se no plano inferior, e ele, estando no superior, escapa conscientemente do movimento inferior. A lei do pêndulo é assim, de acordo com as leis da natureza, da mesma forma que você foi muito para frente, você vai muito para trás, é o pêndulo, né? Você teve o sonho de Daniel, ele fala sobre isso, né? 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então é sempre proporcional, porque é uma lei da natureza. Você quer estar acima das leis da natureza, você se coloca no plano superior. A partir do momento que você coloca no plano superior, você não é atingido mais pelos planos da natureza. Então assim, tô aqui vivendo muita felicidade, muita euforia, muita alegria, vai ter um contraposto, enfim, algo contrário. Como é que eu faço para sofrer? Porque eu não quero sofrer o contrário. Se coloca acima, nada te atinge, nada te abate, tá bom? Hoje eu extrapolei, né? Mas hoje é dia primeiro vídeo do ano, tinha que fazer um vídeo bacana. Tomara que vocês tenham entendido, tomara que eu tenha conseguido me expressar, porque muitas informações, né? Mas a minha dica que eu deixo para quem faz o curso de milagres, gente, o mais difícil você já fez, que é a sua disponibilidade. O resto vem por acréscimo, o resto não é você que faz, é dele a função de fazer o resto. É só a sua disponibilidade que precisa. Deixa eu ver se eu preciso falar mais uma coisa do curso de milagres. Eu acho que sim. Alguém tá me chamando aqui. Aqui. Já na introdução ele fala: o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Então, às vezes a gente quer buscar o significado aqui das coisas, mas assim, aquilo que você vai achar está além daquilo que pode ser explicado. Não é legal isso? Enfim, eu ia falar mais uma frase ali, mas tá ótimo, tá bom? Então, assim, disponibilidade é tudo que você precisa, você vai aprender com tudo e todos, e o processo é amoroso, é natural. Se tá doendo, se tá sendo sofrido, é porque você tá indo contra a lei natural. Deixa acontecer. Você não precisa falar pro teu coração, o coração bate, ele bate. Você não precisa falar pro teu estômago, o estômago faça a digestão. Ela faz, por quê? Porque ela segue uma lei da natureza, e as coisas acontecem sem que você precise comandar. Você não tem controle. Deixa o fluxo, como diz o taoísmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo. Beijinhos, tchau.